Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Você sabe que a Oral Sim é parceira mesmo do nosso Conexão. E todos os dias traz aí uma dica, daqui a pouquinho a gente traz aí a resposta do Dr. Marcelo para a sua dúvida, enfim, ele participa conosco todos os programas. E claro, eu quero destacar o tema de hoje que é muito bacana, a gente vai falar aqui sobre Superliga de Professores, mas o que é Superliga de Professores? E os profs? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque nós estamos aí às vésperas de mais um Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é extremamente concorrido, disputado, é um monstro, todo mundo fica com medo do Enem, a gente vai falar exatamente sobre isso. Estou aqui com uma fera que faz parte aí dos profs, da Superliga, que é o Scooby, mas claro que eu vou mencioná-lo aqui como o professor Cleiton Carvalho. Olha aí que... Da onde surge o Scooby, né, Scooby? Tudo bem, como é que você está? Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, prazer estar aqui com você, a gente se conhece... já há um tempo, dei aula para os seus filhos. É verdade. Mas é a primeira vez que eu estou contigo aqui para falar de Enem, falar de educação, falar da Superliga. E é isso, você revelou meu nome aí, mas poucos me conhecem pelo como nome, Cleiton, né? Cleiton, é bem raro ouvir, às vezes no meio me chamam de Cleiton para dar uma sacaneada, né? De tão comum ficou Scooby, né? Geralmente, depois quando você firma no apelido, o nome ou é para o colega sacaneando, né? E no caso do professor, o aluno, é claro. Agora, ou a esposa quando está brava, né? Isso, mãe, né? Mãe chama o nome completo e tal. Mas então, legal. Ô Scooby, conta pra gente aí, é muito comum a gente ver aí carros adesivados, os profs, né? Os eventos que são realizados. Explica pra gente aí como é que surgiu isso e o que é, na verdade, qual a ideia? Tá, vamos assim, porque geralmente tem uma confusão. Bom, primeiro, Marcos, eu sou professor de cursos pré-vestibulares, ensino médio, dou aula, não parece, mas já faz 20 anos. Parece mesmo, Está começando há 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos. Comecei dando aula em Bauru. É o boné, cara, que engana. É o boné, né? E comecei dando aula em Bauru. De Bauru, no segundo ano, eu fui para Botucatu também, Bauru, Botucatu, dando aula mais para aqueles... Você é bauruense, não? Eu sou, na verdade, de uma cidade no noroeste do estado de São Paulo, que é Santa Fé do Sul, região de Araçatuba, Rio Preto, Jales. Tá, conheço ali. Mas eu, adolescente... Você é de Santa Fé? Sou de Santa Fé do Sul. Muito quente aquela região. E na adolescência, eu terminei o ensino médio e fui, no finalzinho do ensino médio, para Bauru, minha família mudou para lá. E como professor, comecei dando aula em Bauru. Então, minha carreira profissional começou em Bauru. Nos primeiros 3, 4 anos ali, Bauru, Botucatu, Jaú, e vim para Marília. Marília eu vim em 2001, no meu terceiro ano de aula. E nunca mais saí de Marília, a ponto de começar a dar aula mais para cá. Né? Passei por vários colégios aqui em Marília e hoje eu adotei Marília de uns anos para cá. Eu passei a morar em Marília, me casei aqui em Marília, com uma marilhense, tenho uma filha de Marília. Então, constitui família e base de trabalho, base profissional aqui em Marília. Ainda dou aula na região, mas aqui mais Pompeia, Tupã, mas rodei muito. E, então, continuo dando aula, ponto. Sou professor, trabalho em algumas coisas, não sou dono de escola. Estabelecido aqui Isso, porque às vezes confunde, né? Profs, o que são os profs? O que é a Superliga? É um colégio, é um cursinho? Então, já dando aula há um tempo, junto com alguns amigos professores, um deles o professor Gustavo, que dá aula comigo em Marília, ele é de Rio Preto, nós criamos uma empresa de eventos, e que é os profs. Os profs é o quê? É uma empresa que organiza eventos, não é um colégio, não é um cursinho, mas especialidade nossa são eventos educacionais. Sim, dentro da área. Dentro da nossa área. Trabalhando principalmente com professores que trabalham em ensino médio e cursos pré-vestibulares, dentro de ensino médio, cursinho, tem muito professora diferenciado, que tem um apelo de lidar com uma faixa etária, adolescente, que trabalha com esse público, que tem uma atenção muito grande
ou uma pressão também de ter que passar, de não sabe exatamente o que quer. Então, para a gente isso é comum, é normal, e o professor de cursinho, a gente costuma dizer que ele tem que se virar nos 30, porque é muito conteúdo, trabalhar com atenção, com adolescente, às vezes que não está afim de engolir aquele assunto que você tem que trabalhar, então a gente procura mastigar, entregar de uma forma bacana, agradável. Então quem acaba ficando no mercado e se adaptando é um profissional que tem um poder de síntese, um carisma muito grande, gosta, eu acho que isso em qualquer profissão, para se dar bem tem que gostar, fazer com amor, e aí a gente tem muita gente boa, né? E eu e o Gustavo começamos fazendo eventos e nos aperfeiçoamos nisso, paralelo a ser professores, mas somos professores que também organizam eventos. Inicialmente eventos com professores dando palestras dentro de universidades, dentro dos colégios, não só os que a gente trabalha, mas outros. E aí, depois de 3 anos fazendo palestra, trabalhando em evento educacional, organizando eventos de colégios, a gente teve aí uma sacada, que foi uma ideia de fazer um evento maior, voltado para alunos, perfil dos nossos alunos, né? Mas de ensino médio, de terceiros, colegiais, ensino médio, cursos para vestibulares, que vão prestar vestibulares. E essa ideia foi há uns 10 anos atrás. Como o Enem já era há 10 anos atrás a grande prova, porque o Enem não é um vestibular, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova do governo. Uma avaliação. Uma avaliação. Inicialmente até era para avaliar o nível das universidades, mas que com o tempo foi sendo aperfeiçoado, e o Enem hoje é usado por muitas instituições particulares, universidades públicas inclusive. Existem mais ou menos 50 universidades federais no Brasil, dessas mais da metade não tem mais vestibular próprio. Então se você quiser entrar em algumas dessas federais, você tem que prestar a prova do Enem, se inscreve na universidade, e conforme a sua nota você vai estar dentro daquele curso, ou pleitear um programa do governo, um ProUni, que o governo possa custear o seu estudo. E mesmo as particulares, hoje tem aqui, posso citar, claro, a Unimar, uma grande parceira nossa em Marília, assim como outras instituições em outras cidades que a gente faz o evento. Essas universidades têm vestibular próprio, mas usam também a nota do Enem de alguma forma. Os grandes, a FUVEST, a Unicamp, usam para a redação. Então o Enem passou a ser uma referência. É uma prova que tem suas características próprias, e a gente teve a ideia de fazer um evento preparatório de um dia que não substitui a aula dada, a aula estudada, o dia a dia, não substitui o que a gente faz em sala de aula, os estudos diários, os cursos de redação, as escolas de idioma. Pelo contrário, é algo a mais que soma. Em um dia, a grande sacada é fazer próximo, num ambiente fora de sala de aula tradicional, que não é um colégio especificamente organizando, e sim uma equipe neutra, e aí os profs, essa equipe neutra, que agrega professores organizando professores, fazendo o evento, dando aula de uma forma diferente, fora da sala de aula. Aqui em Marília a gente começou fazendo num cinema, no Esmeralda Shopping. Foi com o tempo ficando pequeno, a gente migrou para um espaço da nossa grande parceira, patrocinadora em Marília, que é a Unimar, o Anfiteatro da Reitoria, que é sensacional, teve reforma nos últimos anos. Então ali sempre tem eventos, tem palestras, tem da própria instituição, de colégios que fazem formaturas. Então é um espaço super adequado, um espaço para o coffee break, cabem aproximadamente 500 pessoas. E virou regional a Superliga aqui. O que é a Superliga? É um aulão, reúne professores de todas as disciplinas, cada um vai ter um tempo, e dentro desse tempo esse professor ele vai pegar só o filé mignon, só as dicas que ele considera preciosa, dar uma mastigada e falar, vai cair no Enem, isso. Como ele fala que vai cair, cai. Porque em cima da estatística do que mais tem caído nos últimos anos, cada um de nós temos uma ideia do que é mais abordado. Tem uma tendência, né? Vocês Sim, exato. Com isso também, né? E não só falar, vai cair isso, mas como vai cair? O Enem vai perguntar isso, vai pôr um gráfico, vai mais partir para a interpretação, e passar também tranquilidade para esse aluno, mesclar um pouco de descontração. Não é um evento, às vezes, assim, que se possa imaginar, eles vão lá, é uma brincadeira, é uma zoeira, sem compromisso, o professor vai lá fazer graça. Não, a gente tem o foco na educação, respeitando o estilo de cada professor, cada um tem um tempo, esse é o formato do evento, mas dentro desse tempo, cada um vai trabalhar com suas características. E aí você tem professores performáticos, professores que são artistas, tem professor músico, tem professor que faz interpretação, tem professor que interage muito com o público,
Tem aula da Superliga que aluno sai, começa e termina chorando de rir e está gravando tudo. Grava tudo, né? Isso que é Com bacana. aquela atenção, prestando, que às vezes ele não consegue manter ao longo do ano, porque a rotina, né, toda semana, mesmo os professores ir ali é um diferencial, né? E quanto tempo é a Superliga? O evento, ele tem aproximadamente umas 6 horas e meia, 7 horas de duração, que não é muito maior do que uma manhã de aula, Sim. que começa às 7 da manhã e acaba quase 1 da tarde. Depende, por exemplo, Marília, nós vamos ter esse ano 2 edições de Marília. Aí, porque ficou grande, a gente foi para a Unimar e a Unimar também ficou pequena, o anfiteatro. Então, esse ano vamos ter uma edição dentro do anfiteatro da Unimar e uma no Esmeralda Shopping, voltando, vai ter 2. A do Esmeralda Shopping começa às 8 da manhã e vai até por volta da 1h30, 2 da tarde. Nesse período tem 10 professores, sem repetir professor. Cada um deles vai ter de 25 a 30 minutos. Você tem 4 professores seguidos para ter um primeiro intervalo. Deixa eu te interromper, você volta exatamente explicando como é que vai ser a dinâmica aí Ok. da Superliga de Professores. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Professor Scooby dos Profs, falando aqui da Superliga de Professores, que acontece em Marília agora às vésperas do Enem. A gente vai saber daqui a pouquinho a data certinho para você participar também. Não sai daí não. E se você está acompanhando pelo Facebook, compartilhe para que mais e mais pessoas tenham aí acesso a essa informação. Rapidinho a gente volta depois do intervalo. Até já.